Quando a gente fala de regime tributário, de tributação de empresas, é muito comum falar de simples, presumido e real. Pouco se fala sobre PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, e tem muita confusão que acontece aí. Sobre isso que a gente vai conversar agora. Quer dizer, agora não, depois da vinheta. Opa, tudo bom? Meu nome é Caio Melo, eu sou proprietário da CSM Educação, uma empresa focada em educação contábil. E eu quero conversar com você agora, nesse episódio, sobre uma confusão na linguagem e que pode gerar uma confusão na apuração dos impostos, nas declarações e até no planejamento tributário das empresas. Eu estou falando de separar o que é lucro real e presumido do que é regime cumulativo e não cumulativo de PIS e COFINS. Presta atenção nisso aqui. Eu vou deixar o Simples Nacional de lado, tá? Aqui eu vou falar só desses regimes que nos interessam para agora. Quando uma empresa é do lucro presumido ou do lucro real, a gente está falando de tributação de RPJ e CSLL, ou seja, imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Quando eu falo sobre PIS e COFINS, a conversa muda. Ela é sobre regime cumulativo ou não cumulativo. E são coisas independentes, beleza? É muito comum que o empresário e o contador conversando, até mesmo os contadores entre si conversando, batam cabeça nessa hora, dá ali um telefone sem fio, né? Dá uma confusão ali, que é o seguinte: quando eu falo que eu sou lucro presumido, presumem, né? Supõe-se que eu também sou PIS e COFINS cumulativo. E isso é verdade, beleza? Essa parte está certa. Agora, quando eu falo que eu sou do lucro real, ou seja, para fins de RPJ e contribuição social, eu sou do lucro real, presume-se também que eu sou, né? Chega-se à conclusão antecipada de que eu sou o regime não cumulativo de PIS e COFINS. E é aqui que está o problema. Nem sempre isso é verdade, tá? Então, me acompanha aqui, porque é fácil de entender desde que você preste atenção, fique concentrado aqui comigo, beleza? Vamos lá. Toda empresa do lucro presumido, ou seja, que apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido, realmente é regime cumulativo de PIS e COFINS. Aquele regime em que você tem PIS pela alíquota de 0,65%, COFINS pela alíquota de 3%, que você tributa PIS e COFINS sobre as receitas da atividade. As outras receitas não têm incidência de PIS e COFINS, tá? Receitas financeiras também não vão ter, né, sem incidência. Ganhos de capital também não, beleza? Outra coisa interessante é que o regime cumulativo de PIS e COFINS, ele não tem créditos, então você só apura sobre as receitas, 0,65 de PIS, 3 de COFINS, gera guia, tchau e bênção, tá resolvido. Simples, fácil, rápido, indolor. Agora, quando eu falo de uma empresa do lucro real, ela, em regra geral, olha só, lucro real para fins de RPJ e CSLL, em regra geral, ela é regime não cumulativo de PIS e COFINS, beleza? E o regime não cumulativo de PIS e COFINS é aquele em que você tem PIS pela alíquota de 1,65%, COFINS pela alíquota de 7,6%, tem PIS e COFINS sobre as receitas da atividade, tem PIS e COFINS sobre as outras receitas, aquelas que são eventuais, que não são da atividade, tem PIS e COFINS com alíquotas diferenciadas sobre receita financeira, que atualmente é de 0,654, mas isso é outra conversa, aqui é devaneio meu. Esquece essa parte. E ganho de capital não tem incidência também, né? Ou seja, ganho de capital nem no regime cumulativo, nem no regime não cumulativo, e nenhum dos dois tem PIS e COFINS, tá? Tem uma coincidência, beleza? Mas perceba, já é diferente. E PIS e COFINS não cumulativo tem os créditos, ou seja, você apura os débitos sobre as suas receitas e você apura créditos que você usa para abater do débito. Esses créditos são apurados por aquilo que está lá no artigo 3º das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Eu não vou ficar entrando em legislação, base legal aqui, porque também, né, acaba ficando mais longo e você não vai anotar mesmo, então isso aí você vê lá nas minhas aulas dentro do CSM. Tá bom? Agora vamos ao que interessa. No lucro presumido, eu posso afirmar 100% das empresas do lucro presumido são regime cumulativo de PIS e COFINS. Isso eu posso afirmar. Agora, no lucro real, apesar de, por regra geral, ser regime não cumulativo de PIS e COFINS, regra geral que tem a sua exceção. Aliás, tem várias exceções. E sabe onde é que você vai ver essas exceções? Não! Pega essa dica. Artigo 10 da Lei 10.833 de 2003. Tá? Ali você vai pegar essas exceções.
Ah, Caio, mas a Lei 10.833 é só sobre COFINS. Eu sei, lá na Lei 10.637 de 2002 também fala essas mesmas exceções, só que eu acho mais organizado na lei da COFINS. Então eu te indico ver por lá, beleza? O que você vai fazer lá? Vai olhar o artigo 10 e você vai ver que ali tem alguns casos em que vai falar da pessoa jurídica inteira e outros casos que vai falar da receita. E é aqui que é o pulo do gato. Olha só que interessante. Em alguns casos, a empresa é do lucro real e, por obrigação do artigo 10 da Lei 10.833, a empresa inteira é obrigada ao regime cumulativo. É o caso, por exemplo, das empresas de vigilância, né? Lá tem essa previsão. Olha, quando uma pessoa jurídica do lucro real é dessa atividade, a pessoa jurídica está sujeita ao regime cumulativo. Ou seja, uma empresa dessa, mesmo que ela tenha outras receitas quaisquer, a empresa inteira está no regime cumulativo. Então, se eu fizer o planejamento tributário dela, eu não posso pensar em créditos de PIS e COFINS em nenhuma hipótese. Beleza? Isso é um erro grave. E de vez em quando aparece consultoria. Tá? A pessoa diz, eu tô com uma empresa aqui que é do real, eu apurei crédito. Pera, para tudo. Como assim? Essa atividade, ela é regime cumulativo? Como é que tem crédito? Eu não sabia. Pois é, agora saiba, procure saber. Procure saber, meu amigo. Entendeu? É aí que a gente pega quem é contador de verdade, quem está atualizado, quem está seguro para poder prestar um serviço de qualidade e quem não está. Só que em outros casos, não é a pessoa jurídica inteira, é uma receita. E aqui eu vou pegar como exemplo a construção civil, que é um dos meus segmentos de atuação, né? Eu trabalho com holding, com construção civil, com atividade imobiliária. E dentro da construção civil, a gente tem as empreiteiras, né? As empresas que fazem empreitada, construção, que fazem administração de obra. Olha que interessante. Uma empresa dessa, no lucro presumido, é regime cumulativo. No lucro real, a empresa como um todo é regime não cumulativo de PIS e COFINS. Porém, as receitas de construção, de administração de obra, essas receitas, especificamente essas receitas, serão regime cumulativo. E é aqui que está a parada. Ou seja, se eu tenho uma empresa, vamos imaginar assim, eu tenho uma empresa que ela tanto executa a construção por empreitada, quanto ela vende materiais de construção. Nada impede dela ter as duas atividades. A pessoa jurídica como um todo é do lucro real, para fins de RPJ e CSLL. A pessoa jurídica como um todo é regime não cumulativo de PIS e COFINS. Então, por exemplo, a venda de material de construção vai ter créditos e débitos, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, tudo isso aí normal. Só que a receita de construção por empreitada, essa receita será regime cumulativo. Legal, né? Ou seja, eu posso ter uma empresa no lucro presumido e eu sei que ela vai ser regime cumulativo de PIS e COFINS. Já uma empresa do lucro real, ela inteira pode ser do regime não cumulativo. Ela inteira pode ser do regime cumulativo. E ela pode ser do regime não cumulativo com receitas específicas no regime cumulativo de PIS e COFINS. Então ela vai ter, no final das contas, 4 guias de PIS e COFINS no mês. Ela vai ter a guia de PIS e de COFINS não cumulativo e ela vai ter a guia de PIS e COFINS cumulativo. Isso muda totalmente o planejamento tributário, a previsão de carga tributária efetiva, muda completamente a forma de apurar os tributos, de entregar as declarações, DCTF, FD contribuições, isso vai ter impacto direto. E quem é contador precisa saber isso. Um contador de verdade tem que ter isso na ponta da língua. Se você não tinha esse conhecimento, então eu vou te dar agora a dica, né? Rever esse episódio, escuta de novo, vê de novo, para você pegar essas referências, entender esse raciocínio, mais do que saber que lá no artigo 10 da Lei 10.833 de 2003 você encontra essa lista, que isso é ótimo também, né? Se tá na dúvida, você vai lá, você vai direto na fonte. Você já se torna um profissional muito melhor só por ir direto à fonte. Mas mais do que isso, eu quero que você entenda a lógica, que você consiga pensar sozinho. Recebi uma empresa, alguém falou, essa empresa é presumido. Não, mas eu tô falando agora de PIS e COFINS. Não, lucro presumido é sempre regime cumulativo. Não, essa empresa é do lucro real. E para PIS e COFINS? Será que ela inteira é do cumulativo, do não cumulativo? Será que ela tem os dois regimes? Isso é muito importante que você saiba.
Ó, e se você tá gostando desse vídeo, faz o seguinte, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, pra você ficar sabendo de tudo que acontece, né? Pô, dá essa moral aí pra gente, beleza? Você tá com alguma dúvida sobre esse assunto? Você tá querendo perguntar alguma coisa? Você quer sugerir algum tema de vídeo aqui pra gente no canal? Faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários. Tenho certeza que eu e minha equipe a gente vai chegar no teu comentário, vai ler ali com carinho. Se for uma pergunta interessante, a gente responde num outro vídeo. Por que não? Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse episódio, eu não sei se você tá vendo no YouTube, se você tá escutando no podcast, enfim, mas se você gostou disso aqui, compartilha com os teus colegas, eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai ficar feliz de receber essa dica para aprender mais e subir o nível da contabilidade de verdade, beleza? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.